Olá, tudo bem? Eu sou a professora Estela, professora de Educação Física, e para o nono ano hoje nós vamos falar sobre os esportes de aventura, né? Lembra que a gente está dando aquela recapitulada de alguns temas que a gente já debateu no ano passado, que é para vocês lembrarem, né, relembrarem e para que a gente possa prosseguir nos nossos estudos. Então vamos dar uma olhadinha, né? O que são esportes radicais, né? Esporte de aventura, também conhecido como esporte radical, são termos utilizados para designar esportes com alto grau de risco físico, né? Dado as condições extremas de altura, velocidade ou outras variantes que são praticados. Para que a prática do esporte radical seja bem-sucedida, é preciso levar em conta vários aspectos como o condicionamento físico, o estado mental, equipamentos e a alimentação. Esses são os fatores mais importantes. Então, o que a gente já pode entender aí, né? Os esportes radicais e de aventura, eles têm essa nomenclatura parecida, mas a gente pode identificar o que são os esportes radicais de aventura. Pode ser urbana, pode ser somente de aventura, e a gente vai ver qual que é essa diferença, se existe realmente essa diferença, e é isso que a gente vai ver um pouquinho agora. A definição de esporte de aventura surgiu no final dos anos 80 e início dos anos 90, quando foi usado para designar esportes de adultos como skydiving, surf, alpinismo, montanhismo e etc., né? Que antes eram esportes praticados por um pequeno grupo de pessoas, né? E a gente vai entrar um pouco agora sobre algumas modalidades, a gente vai dar uma lida bem rápida e a gente vai discutir sobre cada uma delas, tá bom? Vamos lá. O skate é um desporto inventado na Califórnia que consiste em deslizar sobre o solo e obstáculos, equilibrando-se numa prancha chamada shape, né? Dotada de 4 pequenas rodas ou 2 eixos chamados trucks. Com o skate executam-se manobras com altos e baixos graus de dificuldades, né? O Brasil, o praticante de skate recebe o nome de skatista, enquanto em Portugal chama-se de skater. O skate é considerado um esporte radical, dado o seu aspecto criativo, cuja proficiência é verificada pelo grau de dificuldade dos movimentos executados, né? Então a gente tem que lembrar também que o skate, ele é utilizado como um hobby, mas ele também é um esporte, né? Então existem as competições de skate, existem as pessoas que treinam, né, vários tipos de manobra e tudo mais, e ele é considerado um esporte de aventura radical, por quê, né? Porque ele tem esse aspecto criativo, que nem foi dito no texto. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre o skate. O skate é, sem dúvida, um dos esportes radicais mais conhecidos atualmente. Sua popularidade vem dos grandes ídolos do esporte e de grande cobertura da imprensa. O skate deixou de ser apenas um esporte e hoje é um estilo de vida. Os principais skatistas, além de viverem do esporte, ditam moda, né? O skate movimenta milhões de dólares todos os anos e sua indústria é uma das mais prósperas indústrias do esporte do mundo. E aí temos o paraquedismo, né? O paraquedismo é praticado por desportistas que saltam de aeronaves ou lugares fixos, né? Fazendo uso de um paraquedas para diminuir a sua velocidade de queda, né? Sendo possível realizar saltos em grandes altitudes sem sofrer danos corporais. O paraquedismo não é tão perigoso quanto se parece, e há menos de uma fatalidade a 150 mil saltos. Então a gente imagina assim, nossa, deve ser realmente muito difícil, deve ser muito perigoso, mas não, vocês podem ver a estatística, né, que a gente acabou de falar. E o paraquedismo é aquele para aqueles amantes de adrenalina, de sentir aquele friozinho na barriga, que gostam mesmo desse esporte, né, o paraquedismo. Lembrando que o paraquedismo, quanto outras modalidades, precisa de uma instrução, de uma pessoa que ela vai estar ali te passando os feelings, né, sobre cada coisa que você deve fazer ou não fazer naquela modalidade. Então a gente tem que ter esse cuidado nos esportes de aventuras ou radicais, no caso, né? Não é que nem outro esporte como o basquete, você pega uma bola, vai lá, treina sozinho quando quer e tudo mais. Então não é bem assim. Continuando. Nessa modalidade, o grande atrativo é a velocidade horizontal.
O objetivo aqui é curtir muito o voo percorrendo a maior distância possível em queda livre. Para que isso seja possível, os saltos são praticados com macacões próprios para possibilitar esse deslocamento. Possuem asas que se inflam com o vento entre os braços e o tronco e entre as pernas, né? Essa grande área permite o deslocamento vertical em até 160 km por hora, com uma razão bem menor de descida, né? O que faz a queda livre chegar a quase 2 minutos. E nós temos o rafting, né? O rafting é a prática de descida em corredeiras, em equipes utilizando botes infláveis, equipamentos de segurança, né? Antes de começar qualquer descida do rafting comercial, o instrutor da atividade passa a todos os participantes detalhadas instruções da conduta relativa à segurança. Essas instruções são lembradas pelos demais instrutores durante os momentos estratégicos da descida, e seu cumprimento é fundamental para a segurança de todos. Como eu falei para vocês, né? Esses esportes, ele tem os seus instrutores para eles ficarem te alertando o que você deve fazer a cada momento daquela atividade, né? Porque ali você está realmente em um risco, né? Se você não fizer tudo como eles estão falando, você pode se lesionar, podem acontecer várias coisas, né? E não é isso que as pessoas querem ao praticar uma atividade, né? Praticar esse esporte. Elas só querem o divertimento mesmo, sentir aquela sensação de prazer de estar fazendo aquela modalidade. O rafting comercial proporciona a experiência de descer o rio para pessoas de qualquer idade, e em sua maioria pessoas que nunca tiveram experiência anterior, tornando o esporte acessível. Os primeiros relatos de rafting que se tem notícias são nos rios de Colorado e Mississippi. Aí nós temos o free running ou parkour, né? Que é mais conhecido como parkour. O parkour é uma atividade cujo princípio é mover-se de um ponto a outro o mais rápido e eficientemente possível, usando principalmente as habilidades do corpo humano, criado para ajudar a superar obstáculos de qualquer natureza no ambiente circundante, desde os galhos e pedras até grades e paredes de concreto, e pode ser praticado em áreas rurais e urbanas. O homem que pratica o parkour são reconhecidos como tracer e as mulheres como traceuses, né? Então, como vocês podem entender, né? Essas modalidades que eu estou passando para vocês, elas têm muito a dizer, né? O que eu quero falar sobre isso? Elas são muito diferentes entre elas e quando o participante, quando a pessoa ela decide fazer aquela modalidade, ela se identifica, né? Então, que nem eu tô sempre batendo na tecla aqui com vocês, ela precisa de uma instrução, tem as modalidades, por exemplo, o parkour. O parkour, todas as pessoas podem participar. Tem locais que tem aulas, né, de parkour para as pessoas, os iniciantes, intermediários, os avançados. E aí a gente vai ver que a gente não pode pular etapas, né, principalmente nessas modalidades. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre o parkour. O free running incorpora movimentos dinâmicos de deslocamentos do parkour incrementados por acrobacias diversas, como o movimento de ginástica artística, né, que é o tricking e o street stunts. Eu não sei pronunciar corretamente, né, mas aí a gente pesquisa depois como é que funciona todas essas manobras que eles fazem, os fundamentos dessas modalidades, né? Criando um rápido e estético modo de deslocamento, né? Vamos voltar. É praticado preferencialmente em ambientes que se disponibilizem diversos obstáculos, como vocês podem ver nesses GIFs aí, né? E nós temos o motocross. O motocross é uma modalidade esportiva praticada sobre as motos de estilo enduro. São várias as categorias de motocross, né? Como arenocross, trial e enduro. E o motocross, frequentemente, né, em curto ou moto X, é uma forma de motovelocidade ou off-road, que os pilotos sujeitaram circuitos de fora-estrada, né, inclusos em circuitos fechados, e são considerados amplamente como a forma mais popular do mundo de corrida de motocicletas. E temos também a escalada. O desejo de subir, de alcançar o topo, é próprio do ser humano. O que antes fazia por necessidade e desafio,
a sua própria existência, né? Agora faz para testar os seus limites, ver até onde consegue chegar por si e em relação aos outros. O objetivo geral da escalada é o de conseguir ascender por superfícies quase verticais, em gelo, rocha ou paredes artificiais construídas propositalmente pela prática desportiva, né? Continuando sobre a escalada. Não é uma atividade que pode ser considerada dispendiosa, exigindo sim muito esforço, concentração, capacidade de resistência, grande controle mental, grande conhecimento e controle corporal, bem como uma boa capacidade de visualização imagética para movimentos sequenciais. Então, o que a gente pode entender? A gente já falou sobre o motocross, ainda há pouco, agora sobre a escalada. Então, a gente vê que o ser humano já tem essa necessidade do novo, de se arriscar, de superar os seus limites, e é sobre isso que a gente está falando hoje, né? Dos esportes de aventuras, esportes radicais. Essa busca pelo novo, pela aventura, né? E aí a gente vai continuar. Nós temos o base jump, né? Que é uma modalidade no qual o base jumper salta de penhascos, prédios, antenas e até pontes. Para esse tipo de atividade, o base jumper faz uso de um paraquedas apropriado para aberturas de baixas altitudes. A sigla base quer dizer, esse nome em inglês, em português quer dizer o quê? Prédio, antena, ponte e terra, né? Então, o que a gente pode entender? A gente falou sobre o paraquedismo já, mas o base jump ele já é de uma forma diferente, é uma modalidade diferente, nem todos fazem, que é uma altitude menor, tem outros tipos de equipamento e por isso que é importante a gente sempre dar essa pesquisada. E nós temos o esqui extreme, né? Ele é feito nas encostas íngremes das montanhas, com mais de 45 graus. É um dos mais difíceis esportes radicais. A combinação de fortes declives, obstáculos naturais, neve e manobras aéreas fazem o esquiador utilizar seus limites físicos, quando há uma ameaça de perigo a cada curva. Em 1970, que os franceses inventaram o termo l'escalade extreme, né? O esquiador suíço Sylvain foi um dos primeiros esquiadores a praticar essa modalidade de esqui. Antes da gente ver a nossa atividade de hoje, eu quero falar para vocês, principalmente essa última, né, do esqui extreme, é muito perigoso, né? A gente já viu alguns atletas que tiveram acidentes por conta dessa modalidade, desse esporte, mas que também é muito prazeroso, as pessoas buscam muito, mas que nem ele foi falado, é um dos esportes radicais mais perigosos do mundo, né? Tem já um índice maior de acidentes, né? Talvez as pessoas não busquem muito sobre as recomendações, equipamentos e tudo mais antes de praticar. Por isso que é muito importante que a gente faça isso. E a gente vai exercitar um pouco agora. O esporte de aventura, também conhecido como esporte radical, são termos utilizados para designar esportes como alto grau de risco físico, dado a condição extrema de altura, velocidade e outras variantes que são praticadas. Para que a prática de esporte radical seja bem sucedida, é preciso levar em conta vários aspectos, né? Então, a gente vai ver alternativa A, o condicionamento físico, estado mental, equipamentos e alimentação. B, o nível de perigo à saúde. C, ter domínio de todas as técnicas. D, não é necessário nenhum preparo para essa atividade. E E, nenhuma das alternativas. E aí, se você respondeu a alternativa A, está correta, né? Que a gente tem que ter esses vários aspectos, que é condicionamento físico, saúde mental, equipamento e a alimentação também é muito importante. Não se esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês terem acesso aos nossos materiais. Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Caso tenha alguma dúvida, pergunte para o seu professor, pesquise mais sobre essas modalidades e até a próxima aula.